Olha nós aqui de volta. Pegaram a folha, o caderno. Vamos embora lá, né? Vamos lá. Olha só. Vamos. Opa! Vamos retomar o iluminismo. O que foi esse iluminismo? Quando a gente olha para essa lâmpada, né? Como eu falei para vocês aquele dia, nós pensamos que pode ser alguma coisa relacionada à eletricidade que nós falamos em ciências, beleza, mas também tem a ver com outras coisas. Em história, por exemplo, falar do iluminismo. O que foi esse iluminismo? Foi um movimento intelectual, porque foram homens inteligentes, muito espertos, que começaram a pensar, que surgiu aonde esse movimento? Na Europa, no século XVIII. E nesse século XVIII nós temos aí, se vocês bem lembram, Revolução Industrial, revoluções burguesas, inglesas, francesa. Muita coisa estava acontecendo ali e estava saindo da Idade Média, onde a igreja dominava o pensamento, onde a igreja determinava o que era, e acabou. Se a igreja dissesse que a Terra estava no centro do universo, ninguém poderia contradizer a igreja. Só que esse movimento foi um movimento intelectual que mexia com o pensamento, defendia o uso da razão, ou seja, do pensamento. E o iluminismo é justamente iluminar o pensamento, trazer luz para um pensamento que estava, por eles dito, apagado. Em detrimento, ou seja, contra a fé. Claro que os filósofos iluministas não eram ateus, mas quando eles falam de fé aqui, é da igreja que tinha uma dominação. Eles eram também contra o antigo regime. Que antigo regime é esse? É uma dieta antiga que emagrecia muito? Não. É o poder nas mãos do rei. O poder absoluto nas mãos do rei. O rei tinha todo o poder, podia mandar, desmandar, podia fazer e acontecer. Eles eram contra isso. Pregava também o liberalismo econômico, que daqui a pouquinho a gente vai ver, mas só dando uma pincelada, o liberalismo econômico é a não intervenção do Estado na economia, ou seja, um país, o governante não deveria meter a mão lá na economia, deixava que a economia mesmo ia se autorregular. Daqui a pouco a gente vê isso aqui, beleza? Essa é a definição de iluminismo que nós estamos trabalhando agora, para a gente entender e dar um aspecto bem geral do que é esse iluminismo. Vamos à frente? Nós temos esse cara aí, lindo, cheio de folha na cabeça. Francesco Petrarca, olha Brian aí, ó, conterrâneo de tu padre. Francesco Petrarca, o que ele diz? Francesco Petrarca dice que a Idade Média era a Idade das Trevas. E ele disse isso onde? Lá na Idade Moderna. Por que ele disse isso? Ele disse que a Idade Média era a Idade das Trevas porque ele disse que nada de bom foi produzido na Idade Média. Tudo que aconteceu na Idade Média foi ruim. Inclusive, esse nome Idade Média foi colocado na Idade Média na Idade Moderna. A Idade Moderna que disse que esse período de 1000 anos aí era a Idade Média. Só que nós podemos ver, tem um texto bem interessante, bem legal o texto, que vocês podem ler, eu vou enviar para vocês o link, do professor Hilário Franco Júnior. O cara é hilário, já é engraçado. Esse texto vai dizer de vários acontecimentos, de várias invenções da Idade Média, por exemplo, o relógio de pulso, botão de calça, garfo. Muitas dessas coisas foram inventadas na Idade Média. A medicina avançou bastante na Idade Média. Muitas outras coisas eu vou mandar para vocês depois e vocês vão ver aí o que foi inventado, o que foi feito de bom na Idade Média. Vou dar uma pausa agora nesse vídeo. Vou mandar esse link para vocês e vocês vão fazer essa leitura. Não vou mandar o texto todo, vou mandar alguns fragmentos para vocês lerem e me enviarem uma síntese desse texto aí, se a Idade Média era mesmo a Idade das Trevas ou não, ok? Beijos, até daqui a pouquinho.